O lobisomem. Uma criatura de mitos e lendas, metade homem, metade lobo. Um predador aterrorizante que assombra a noite. Por séculos, histórias de humanos se transformando em bestas sanguinárias têm cativado nossa imaginação. Do folclore antigo ao cinema moderno, o lobisomem permanece uma fonte constante de fascínio e medo. Mas o que essa criatura mítica tem que continua a nos fascinar até hoje? O fascínio duradouro do lobisomem reside em sua capacidade de explorar nossos medos primordiais, o medo do desconhecido, o medo do selvagem e o medo da besta dentro de todos nós. É um lembrete de que não estamos tão distantes de nossa natureza animal quanto gostaríamos de pensar. O lobisomem é um símbolo de nossa própria dualidade, a luta constante entre nosso eu civilizado e nossos impulsos selvagens. Este ensaio mergulhará na história e na mitologia do lobisomem, explorando suas origens, sua evolução e sua relevância duradoura na cultura popular. Examinaremos os antigos mitos e lendas que deram origem ao lobisomem, o contexto histórico que moldou seu significado e os fatores psicológicos e culturais que continuam a alimentar nosso fascínio por essa criatura da noite. O mito do lobisomem é tão antigo quanto a própria arte de contar histórias. Suas raízes podem ser rastreadas até o alvorecer da civilização, aparecendo de várias formas em diferentes culturas e continentes. Dos antigos gregos às tribos indígenas da América do Norte, a crença em humanos se transformando em animais, particularmente lobos, tem sido um tema recorrente na mitologia e no folclore. Um dos primeiros relatos escritos de uma criatura semelhante a um lobisomem pode ser encontrado na Epopeia de Gilgamesh, um poema épico mesopotâmico que remonta ao 2º milênio a.C. Nessa epopeia, a deusa Ishtar transforma um pastor em um lobo como punição por rejeitar seus avanços. Este exemplo inicial destaca as origens frequentemente sobrenaturais atribuídas à licantropia, ligando-a à intervenção divina e à natureza caprichosa dos deuses. Na Grécia Antiga, o mito de Licaão, rei da Arcádia, fornece outro exemplo convincente. Segundo a lenda, Licaão enfureceu o deus Zeus ao servir-lhe carne humana. Como punição, Zeus transformou Licaão em um lobo, condenando-o a uma vida de selvageria. Este mito enfatiza a natureza transgressiva frequentemente associada aos lobisomens, ligando sua transformação a atos de impiedade e barbárie. Esses mitos e lendas antigos, embora geográfica e culturalmente diversos, compartilham fios condutores comuns. Eles frequentemente descrevem a licantropia como uma maldição, uma punição infligida àqueles que violam as normas sociais ou irritam os deuses. A transformação em lobo é retratada como uma descida à selvageria, uma perda da humanidade e da razão. Essas primeiras narrativas lançaram as bases para a associação duradoura de lobisomens com a escuridão, a violência e a natureza indomável. A Idade Média, um período marcado pela superstição e fervor religioso, testemunhou um aumento nas histórias de lobisomem. A criatura tornou-se inextricavelmente ligada à bruxaria e à influência demoníaca, alimentando o medo e a paranoia generalizados. A Igreja Católica, exercendo um poder imenso durante essa época, demonizou crenças e práticas pagãs, muitas vezes confundindo-as com adoração ao diabo. A licantropia, vista pelas lentes do cristianismo medieval, passou a ser associada a pactos satânicos e possessão demoníaca. Os lobisomens não eram mais apenas indivíduos amaldiçoados, mas agentes do diabo, capazes de espalhar o terror e causar estragos nas comunidades cristãs. Essa associação teve consequências terríveis, pois as acusações de licantropia podiam levar à prisão, tortura e até execução. O Malleus Maleficarum, Martelo das Bruxas, um notório manual de caça às bruxas publicado em 1486, solidificou a ligação entre licantropia e bruxaria.
O livro fornecia instruções detalhadas para identificar, interrogar e punir suspeitos de serem lobisomens, alimentando ainda mais as chamas da perseguição. Os julgamentos por licantropia tornaram-se cada vez mais comuns, muitas vezes baseados em evidências frágeis, confissões coagidas e histeria em massa. O caso infame de Peter Stubbe, um fazendeiro alemão do século XVI, acusado de ser um lobisomem, exemplifica a brutalidade dessa época. Acusado de uma série de assassinatos horríveis e canibalismo, Stubbe confessou sob tortura ter feito um pacto com o diabo e se transformado em uma criatura semelhante a um lobo. Ele foi posteriormente executado em um espetáculo público horrível, seu corpo quebrado em uma roda e queimado na fogueira. Seção 4. Licantropia clínica. Separando o mito da realidade médica. Embora o mito do lobisomem tenha cativado a imaginação durante séculos, é essencial distinguir entre a criatura sobrenatural do folclore e uma condição psiquiátrica rara conhecida como licantropia clínica. Esta condição, documentada desde os tempos antigos, envolve a crença delirante de que alguém está se transformando em um animal, mais comumente um lobo. Indivíduos que experimentam licantropia clínica podem exibir uma variedade de sintomas, tanto psicológicos quanto comportamentais. Isso pode incluir sentimentos intensos de transformação, acreditando que possuem características animalescas e se envolvendo em comportamentos animalescos, como uivar, morder e engatinhar. Embora esses sintomas possam parecer semelhantes aos do lobisomem mítico, eles se originam de um transtorno psicológico e não de uma aflição sobrenatural. As causas exatas da licantropia clínica permanecem obscuras, mas pesquisas sugerem uma interação complexa de fatores. Alguns especialistas acreditam que pode ser uma manifestação de outras condições de saúde mental subjacentes, como esquizofrenia, transtorno bipolar ou depressão grave. Outros apontam para potenciais fatores neurológicos, como lesões cerebrais ou anormalidades, que podem contribuir para essas crenças delirantes. É crucial abordar a licantropia clínica com sensibilidade e compreensão. Não é uma escolha ou uma fabricação, mas uma condição genuína de saúde mental que requer ajuda e tratamento profissional. Enquanto o lobisomem mítico continua a fascinar e assustar, é essencial separar o mito da realidade médica e reconhecer a experiência humana por trás desse transtorno raro e frequentemente mal compreendido. Seção 5. A besta interior. Interpretações psicológicas e culturais. O fascínio duradouro pelos lobisomens vai além da mera superstição ou entretenimento. Psicólogos e antropólogos há muito reconhecem o mito do lobisomem como uma metáfora poderosa para os aspectos mais sombrios da natureza humana. A transformação do homem em besta representa os instintos primitivos, desejos reprimidos e a capacidade de violência que estão adormecidos dentro de todos nós. Em um nível psicológico, o lobisomem incorpora o conceito da sombra, um termo cunhado pelo psiquiatra Carl Jung, para descrever a parte inconsciente de nossa personalidade que contém nossas emoções, instintos e desejos reprimidos. O lobisomem, com sua ferocidade indomável e impulsos animalescos, representa a sombra desencadeada, um vislumbre aterrorizante do potencial de selvageria que existe até mesmo no indivíduo mais civilizado. Culturalmente, o mito do lobisomem serviu a diferentes propósitos ao longo da história. Em algumas culturas, serviu como um conto de advertência, alertando contra os perigos de ceder aos nossos instintos básicos. O lobisomem representava as consequências da agressão desenfreada, ganância e luxúria. Em outras culturas, o lobisomem tinha um papel mais ambíguo, incorporando tanto o medo quanto a reverência. A conexão da criatura com o mundo natural e seu poder bruto inspiravam uma sensação de admiração e respeito, mesmo quando incutiam medo. A presença duradoura do lobisomem em nossa consciência coletiva fala da universalidade desses temas. É um lembrete de que todos nós somos capazes tanto do bem quanto do mal, e que a linha entre a civilização e a selvageria
costuma ser mais tênue do que pensamos. O lobisomem, em toda a sua glória aterrorizante, nos força a confrontar a besta interior e reconhecer a dualidade de nossa própria natureza.